com muita alegria que nós saudamos e damos as boas-vindas a todos os irmãos que já estão presentes nesse santuário, um momento tão significativo e tão expressivo para a vida e para a história dessa igreja. Um dos grandes orgulhos da Igreja Batista da Capunga tem sido os servos de Deus que aqui têm exercido o ministério, que aqui têm exercido o pastorado. E ao longo dos 89 anos de vida da Capunga, dois nomes figuram como marcos na história dessa igreja. Pastor Munguba Sobrinho, pastor dessa igreja por 37 anos, pastor José Almeida Guimarães, pastor dessa igreja por 26 anos. Esses dois servos de Deus juntos respondem por 63 dos 89 anos de história dessa igreja. E temos uma alegria muito grande no coração, porque um deles está conosco, está entre nós, está ainda ativo na vida da igreja, como seu pastor emérito, também atuando na área de visitação da igreja, professor da Escola Bíblica Dominical, com toda a sua família, filhos, noras, genro, netos, bisneto, a família toda participando da vida da igreja. E é com muita alegria que nós celebramos ao lado do pastor Guimarães, de Dona Débora, os 80 anos de vida do pastor Guimarães. Essa celebração deixa de ser apenas a celebração de um aniversário, deixa de ser apenas a celebração do aniversário de um pastor e passa a ser uma celebração histórica para esta igreja, para a Igreja Batista da Capunga. Por isso, em nome da igreja, nós queremos agradecer a presença de todos quantos já estão presentes aqui e nos dirigir à família para dizer que nós participamos deste momento. Quero saudar a todos que estão presentes e nos visitam. Quero mencionar a presença do nosso irmão Carlos Gueiros, vereador da cidade do Recife, ao lado de sua esposa. Muito bom recebê-los mais uma vez entre nós. Quero registrar a presença da professora Deise Santos Correia de Oliveira, primeira secretária da Convenção Batista Brasileira, aqui representando também a Convenção Batista Brasileira. Quero registrar a presença de alguns pastores, e eu pediria, por gentileza, aos pastores que se assentassem com suas esposas aqui, nos primeiros bancos aqui à minha esquerda. Eu gostaria muito de tê-los aqui. Mas eu queria convidar para estarem aqui comigo na plataforma a professora Deise Santos Correia de Oliveira, como secretária da Convenção Batista Brasileira, e o pastor Israel Dourado Guerra, presidente emérito da Convenção Batista de Pernambuco, esses dois representando a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista de Pernambuco. Todos nós sabemos que o pastor Guimarães não apenas exerceu o seu ministério localmente, mas atuando em todas as instituições batistas de nosso estado, inclusive instituições de nível nacional, como é o caso do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, onde foi professor e reitor. Também atuou em nível de Convenção Batista Brasileira e, por isso, o pastor Guimarães é também presidente emérito da Convenção Batista Brasileira e presidente emérito da Convenção Batista de Pernambuco. Quero registrar ainda a presença da professora Ábia Saldanha, diretora do Seminário de Educação Cristã, seminário onde o pastor Guimarães também ensinou. E quero também destacar a presença do diácono Hildebas Nascimento, ex-diretor do Colégio Americano Batista, recém-saído da direção do Colégio Americano Batista, onde o pastor Guimarães também atuou como professor, é também professor emérito, e instituições que foram marcadas pela sua presença. É o caso também do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, aqui representado por alguns de seus professores.
Pediria mais uma vez aos pastores, eu gostaria muito que os colegas pastores estivessem aqui, ao lado de suas esposas ou famílias, se estiverem. Seria muito bom, não apenas o pastor Roberto Ricardo já está aqui, mas há outros pastores presentes. Eu queria que o pastor Hélio, o pastor Roberto, o pastor Esdras, o pastor Feliciano, que esses pastores também estivessem aqui à frente, o pastor Francisco, que também estivessem aqui. Seria significativo para nós tê-los aqui. O pastor Guimarães, por diversas vezes, foi presidente da Convenção Batista de Pernambuco e presidente da Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco também. Então, o pastor Ramos André também, queria que os pastores estivessem aqui presentes neste momento. É significativo tê-los participando de forma mais direta desta celebração. Neste momento, depois de feitas essas palavras iniciais de saudação e de boas-vindas, nós vamos nos preparar em oração ao som do prelúdio, após o que nós ouviremos o pastor Feliciano Amaral louvando ao Senhor. Teremos, portanto, o prelúdio com o grupo instrumental e em seguida ouviremos o pastor Feliciano Amaral.
Capítulo 11, verso 16 de Hebreus, há uma expressão que está nesse hino que eu cantarei. E somente alcançaremos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há uma fé além do rio que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé, onde entrar havemos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a cantar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia, resplendor nessa terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre ser, nunca mais angustiados, para sempre consolados. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia, resplendor, essa terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. O hino Sou Jesus é o hino pernambucano. O autor é filho dessa terra. No vale da sombra da morte, no ventre da escuridão, clamei a Deus e senti alguém segurar a minha mão. Da sombra da morte, no ventre da escuridão, clamei a Deus e senti alguém segurar minha mão, e logo se fez plena luz, e uma voz murmurou junto a mim: sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Terra, Senhor, e o ódio e a guerra sufocam o amor. É que o mundo esqueceu que eu sou um filho de Deus, que um dia eu fui
levantado na cruz e de braços abertos clamei: sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Que um dia eu fui levantado na cruz e de braços abertos clamei: sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Porque não há paz sobre a terra, Senhor, e o ódio e a guerra sufocam o amor. É que o mundo esqueceu que eu sou Filho de Deus. Que um dia eu fui levantado na cruz e de braços abertos clamei: sou Jesus, vinde a mim, sou Jesus. Peço que a congregação se coloque de pé e leamos leitura bíblica responsiva, Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória dos céus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que se lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas depois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável o teu nome em toda a terra. Cantemos Grandioso és tu, hino 52 do Inário para o culto cristão. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação,
com a primeira secretária da Convenção Batista Brasileira, a irmã Deise Santos. Diante do teu trono de graça, Senhor, nós nos encontramos neste culto de gratidão a Deus pela vida do teu servo, pastor José de Almeida Guimarães. Nós te agradecemos porque juntos nós estamos para te prestar esse culto. E um culto que os nossos corações se revestem de alegria, porque o Senhor tem abençoado a vida do pastor José Almeida Guimarães, da sua família. E a sua vida tem abençoado as nossas vidas. E tem abençoado a vida desta igreja. E tem abençoado a denominação no campo pernambucano e no Brasil. Nós te agradecemos porque ele tem sido um servo que caminha com o Senhor. E a sua vida é uma vida exemplar. E nós por isso te rendemos graças. E nós queremos estar aqui com os nossos corações regozijados e dizendo muito obrigado, Senhor, porque nós podemos compartilhar desta alegria com a família Guimarães e com a família da Igreja Batista da Capunga. Que o teu servo, a sua família e por onde ele passar, ele vá abençoando e sendo abençoado por todos quantos estão ao seu redor. Graças te rendemos e sê conosco durante o decorrer deste culto e fala aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Certamente há muito o que agradecer, e eu tenho certeza que ao ouvir este hino, o pastor Guimarães viajou um pouco no tempo para lembrar algumas das bênçãos derramadas pelo Senhor ao longo do seu ministério e o modo como Deus sempre cumpriu as suas promessas, mormente naqueles momentos em que as águas estavam tumultuadas e Deus sempre o conduziu às águas tranquilas. Nós temos muito a agradecer a Deus pela vida do pastor Guimarães. E aqui me coloco ao lado dos meus colegas pastores para agradecer ao Senhor o modo como o pastor Guimarães foi usado como nosso mestre, como nosso professor. Alguns o tiveram como professor de modo formal, na sala de aula. Outros, poucos, talvez não tenham tido como professor em sala de aula, mas têm aprendido dele de outras formas. Alguns, como eu, tivemos o privilégio de tê-lo das duas formas, tendo como professor em sala de aula, mas tendo a oportunidade de aprender continuamente, caminhando ao seu lado, acompanhando o seu ministério, caminhando ao seu lado, assimilando continuamente ministério, caminhando ao seu lado, assimilando continuamente. Reconheço que não consegui aprender muito, pastor, mas me esforcei. Agora mesmo saía do casamento e encontrava um senhor que disse: eu já frequentei a Capunga há algum tempo, e o pastor era o pastor José Almeida Guimarães. Hoje é você, não sou eu, é filho dele, né? Eu disse: gostaria, mas filho biológico eu não tive a sorte de ser. No entanto, Deus me concedeu o privilégio de aprender. Talvez tenha aprendido tanto que ele disse: é porque se parecem. Eu tenho orgulho de dizer isso. Me alegro muito pelo privilégio de ter convivido com o pastor Guimarães e com ele aprendido muito e continuo a aprender. Recentemente, numa reunião do Conselho Administrativo da Igreja, em que um importante assunto seria tratado, convidei o pastor Guimarães para estar presente e justificava para o conselho. Ao convidar o pastor, ele disse: mas eu não sou membro do conselho. Eu disse: sim, mas é o meu conselheiro, então eu preciso de sua presença. E eu queria que nós, nesse momento, pudéssemos elevar o nosso pensamento a Deus, expressando nossa gratidão. Eu queria pedir que a família toda estivesse aqui à frente. E quero passar a palavra à irmã Débora neste momento. Ela usará da palavra para este momento de gratidão. Depois, com a família aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus a vida do pastor Guimarães. Mas agora, com a palavra, a irmã Débora, para, representando-nos em especial, representando a família, dirigir-se a esta congregação. Ainda bem que temos um médico aqui no recinto. O doutor Edson está ali de prontidão. Queridos irmãos e amigos, as minhas primeiras palavras nesta hora são de agradecimento. Em primeiro lugar, ao pastor Ney Ladeia e à Igreja da Capunga, pela iniciativa deste culto de ação de graças ao nosso Deus pela vida de Guimarães, seus 80 anos de existência. Nossa gratidão também ao ministro de música, Apolônio Ataíde, ao coral Capunga, aos instrumentistas, aos solistas, a Belani Medrado, que vai solar daqui a um pouco, e ao cantor sacro, pastor Feliciano Amaral, pela honra da sua presença e da sua participação. A equipe do som, a equipe da recepção e a todos, a turma do Comissão de Eventos, na pessoa de Marise Paranaguá, e a todos aqueles que se empenharam de uma maneira ou de outra para a realização deste culto.
Ainda nossa gratidão aos irmãos que estão presentes aqui, aos irmãos da Capunga, mas há muitos irmãos de outras igrejas, especialmente aos colegas, aos de ministério, aos pastores, e outros irmãos de outras igrejas, de outras denominações. Deus a todos recompense com a sua graça. A minha segunda palavra é para o aniversariante. Falar de Guimarães não é tão difícil assim, especialmente para mim, como esposa e companheira de todas as horas. Ele é possuidor de uma personalidade muito transparente. E é difícil a gente não entender o que ele gosta e o que ele não gosta. Tornou-se muito conhecido, especialmente em Pernambuco, onde vive a grande parte da sua existência. Apesar de alagoano, ele aqui foi agraciado com o título de cidadão recifense, cidadão pernambucano e outras honrarias. Chegou aqui aos 18 anos de idade para estudar no seminário e passou por outras faculdades também, fez outros cursos, tornou-se um aluno brilhante e depois um professor também muito apreciado e muito dedicado. Ele foi, como o pastor Ney já falou, ele foi reitor do seminário por algum tempo, foi professor em universidades aqui no Recife e foi uma pessoa muito operante. E na denominação batista, não só aqui em Pernambuco, mas também em todo o Brasil. Foi consagrado pastor, como nós já dissemos, aos 20 anos de idade. O seu primeiro ministério foi na Igreja Batista da Concórdia, onde estivemos ali por 23 anos. Depois ele assumiu a secretaria executiva da Convenção Batista Pernambucana e tornou-se, então, secretário executivo neste campo todo, onde ele viajou por todas as cidades, visitou todas as igrejas e congregações e exerceu um trabalho muito bonito durante 5 anos. Após este período, aprove a Deus aceitar o pastorado desta igreja, onde ele esteve por 26 anos. Como pastor, ele foi extremamente dedicado ao seu ministério e muito abençoado por Deus. Muito responsável, zeloso pelo seu rebanho, de convicções firmes, fiel à sã doutrina, apreciado como pregador, cuidadoso no uso da palavra, no uso do português e suas concordâncias. E outras coisas também outras peculiaridades que nós acompanhamos durante toda a sua vida. Ele é muito cuidadoso com a aparência, um pouco vaidoso, amigo da ordem e da pontualidade, amoroso com todos, incentivador da fraternidade, visitador, ele gosta muito de visitar, desde os recém-nascidos até os anciãos, esta semana passada ele visitou uma senhora membro da nossa igreja aqui, que tem 102 anos e ainda está lúcida. Mas ele ama muito este trabalho. Apreciador da boa música e da reverência nos cultos. Foi sempre empreendedor e desafiador. Às vezes me assustava com seus desafios, mas jamais me decepcionei. Considero-o e sempre o considerei como um homem de fé para a realização do trabalho na Igreja de Jesus Cristo. Como família, é muito estimado e amado. Como pai, vou dizer aqui o que os filhos dizem dele, vou transcrever, abre aspas. O meu pai, nosso pai, sua estatura é pequena, mas sua grandeza é imensa. Sua mente está sempre cheia de experiências para nos repassar. Suas mãos são incansáveis na busca da mensagem de Cristo para nós. Seus pés sempre buscam o melhor caminho para alcançar seus objetivos. Seu coração está sempre cheio de bondade e de amor para todos nós.
Seus pensamentos são direcionados para nos aconselhar dia a dia. Sua voz ecoa nos nossos corações quando ouvimos suas mensagens. Seu olhar nos transmite paz e segurança. Seu caráter é irrepreensível. Sua vida é um exemplo para nós. Este é o nosso Pai. Assinam Cássia Gislene, Cláudio Marcos e Marco Aurélio, seus 3 filhos. Como esposo, que diria eu? Uma vivência de 58 anos. Uma vivência de 58 anos de amor, companheirismo, cumplicidade, sempre crescentes. Tempo suficiente para se fazer uma avaliação rigorosa. E outra nota não seria dada senão a nota máxima com louvor. Por tudo isto, Deus seja engrandecido, Deus seja louvado. O nosso maior desejo é que Ele permaneça conosco ainda por muitos e muitos anos. Amém. Agora, neste momento, a pedido de muitos irmãos, eu gostaria de apresentar os meus filhos. Há pessoas aqui que dizem, eu quero conhecer seus filhos. Então, nós vamos usar com a permissão do pastor, usar esse tempo para convidar os nossos filhos a virem aqui. A minha filha, Cássia Gislene, minha primeira filha, Cássia Gislene, e o seu esposo, Roberto Andrade. Seus 3 filhos, Tiago Henrique, que se faz acompanhado da namorada Viviane, Carlos Eduardo, acompanhado de sua esposa, Michele, e seu filhinho, Mateus. Paulo Roberto, acompanhado de Viviane, é outra Viviane, né? Sua namorada. Então, esses são os meus primeiros filhos, minha primeira filha. Meu segundo filho é Cláudio Marcos e a sua esposa, Jerusa Borges, que está aqui também presente, e os seus filhos, Gessé e Rebeca. O meu terceiro filho é o Marco Aurélio, que é um pouco mais conhecido, né? E sua esposa, a professora Luísa, que está aqui conosco também. E os seus filhos, Débora, a minha primeira neta, nossa primeira neta, acompanhada do seu namorado, vamos apresentar também, né? Breno Brenan e Lucas. Lucas está sozinho, mas muito apreciado, viu? Muito cobiçado. Então, aqui está a minha família bem próxima. Os meus filhos, meus netos e bisnetos. Eu não diria outra palavra senão dizer que a família é muito bonita, não? Agora temos ali, sentado ali nos bancos, nós temos as sobrinhas de Guimarães, todas as sobrinhas, Cássia, Virgínia, pode ficar de pé, eu vou chamando para Cássia Virgínia, doutora Helenice, doutora Eliane, doutora Edilene, tudo doutora, gente estudiosa. Evani, são sobrinhas diretas de Guimarães, são filhas de Daniel, todo mundo lembra delas, né? E os seus filhos, tem ali o Guilherme, tem Evinha, tem Adriana, e os outros que eu não... são Carol. Né? Ainda está faltando alguns. Temos a nora de Cássia também, que está presente, veio do Maranhão. Então, essa é a nossa família aqui. Infelizmente, nós não temos... a Ieda não está presente e outros também não puderam estar presentes. Mas nós nos alegramos muito, nós somos muito abençoados, somos muito enriquecidos com esta família. Deus nos deu este presente maravilhoso. E Guimarães
o responsável por tudo isso, né? Então, meu querido Guimarães, companheiro inseparável de todos esses anos na nossa vida. Nós nos alegramos muito por isso. Quem vai orar? Quem vai orar? Nós vamos orar então. Vamos colocar diante de Deus a nossa gratidão, expressar nossa gratidão pela vida do pastor Guimarães. Ouvimos um pouco dessa história e foi interessante ouvi-la de quem mais o conhece e de quem melhor o conhece. Como foi bom ouvir. Entre outras coisas, a irmã Débora provou uma força extraordinária, né? Porque a gente que estava ouvindo se emocionou, eu imagino como é que ela conseguiu segurar a onda aí, conseguir falar tudo isso até o final. E eu vou então me aproveitar dessa sua força e vou pedir que ela ore. Então nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Irmã Débora vai nos dirigir a Deus numa oração de gratidão nesse instante. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo presente que tu nos tens dado, pastor Guimarães para nós, Senhor. Ele realmente tem sido maravilhoso nas nossas vidas. A sua vida tem sido um exemplo, tem sido inspiração para todos nós. A sua fidelidade, a sua paixão por Jesus Cristo, a maneira como ele prega e fala de Cristo, é realmente de uma alegria enorme. E nós nos alegramos porque a sua vida está chegando a um longo período, já de 80 anos, mas ele com saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Isso é maravilhoso para nós. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Gratidão porque morreu numa cruz em meu lugar, sem jamais me esquecerei do dia em que Jesus me achou e deu-me salvação sem fim. Eu nunca me esqueço
tua graça sou e para sempre viverei. E através do Getsemane o mundo conheceu amor que salva todo pecador. Que momentos sublimes temos vivido neste culto. Eu quero, neste momento, transmitir ao pastor Guimarães, à igreja, algumas justificativas de ausência que nós recebemos, algumas mensagens que recebemos de carinho. Eu quero citar os nomes de alguns colegas que comunicaram a impossibilidade de estar aqui. É o caso do pastor Baruque da Silva Bento, também presidente emérito da Convenção Batista de Pernambuco e pastor da Primeira Igreja Batista do Carpina, à semelhança do pastor Baruque, e alguns outros pastores, como é o caso do pastor Marcelo Ximenes, de nossa congregação ali na Jaqueira, pastor Silas Pereira, de nossa congregação ali em Porto de Galinhas, também do pastor Alberto Cristiano de Freitas, pastor da Igreja Batista Emanuel, igreja filha da Igreja Batista da Capunga, e pessoalmente eu quero transmitir ao pastor Guimarães o abraço de Alice. Ela também gostaria muito de estar aqui. Hoje à noite pediu-me que transmitisse esse abraço ao pastor. Eu gostaria nesse instante de convidar a igreja a se colocar de pé e faremos a leitura bíblica responsiva e desta feita também com a participação do pastor Guimarães. Também com a participação do pastor Guimarães, faremos então da forma indicada em nosso programa, texto extraído do belíssimo cântico de vitória de Romanos 8, versículos 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queira sentar-se. Nós vamos louvar a Deus agora com o hino 207 do cantor cristão, Mensagem Real, que é um dos hinos prediletos do pastor Guimarães.
Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei Salvador, nos manda em seu amor, as boas novas liberam. Esta mensagem que me deu, aquele que conosco eu, reconciliado.
Meus irmãos, inspirados por esta linda canção, que nos conclama a dar graças a Deus, eu os convido a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, onde eu gostaria de ler o versículo 24. Primeiro Reis 17, capítulo 24, nós lemos o seguinte: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra de Deus frequentemente fala de nossas limitações e de nossas fragilidades. Somos muitas vezes conclamados nas Escrituras a assumir uma atitude de humildade, até porque Deus sabe da tendência humana, muitas vezes presente, a se exaltar, a se envaidecer e a achar que é alguma coisa. Quando Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, no capítulo 12 e no versículo 3, ele diz o seguinte: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ao escrever aos Romanos, ele diz que nós somos vasos de barro, que fomos presenteados com o tesouro do Evangelho, mas um tesouro colocado em vasos de barro. E ele prossegue: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos convidados a assumir uma atitude de quem reconhece as suas limitações. No entanto, por diversas vezes vamos encontrar nas Escrituras uma preocupação clara não com aquilo que nós pensamos de nós mesmos, mas com aquilo que as pessoas veem em nós, com aquilo que as pessoas conseguem perceber em nós. A verdade é que nós não devemos nos sentir ou nos achar mais do que somos, mas devemos nos empenhar em assumir uma atitude e uma postura a partir da qual as pessoas consigam enxergar em nós algo digno, algo nobre, algo que possa servir de referência. Queria, então, me basear justamente na vida do profeta Elias, mencionado no texto que lemos, para considerar algumas coisas a respeito daquilo que as pessoas devem enxergar em nós. As pessoas devem perceber em nós. É rica de significado a expressão usada por aquela mulher ao se referir a Elias. Ela se dirige a ele e diz: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Se vamos tomar Elias como referência, como homem de Deus, a partir da sua vida, de sua experiência e de algumas coisas afirmadas nas Escrituras a respeito dele, podemos aprender mais sobre o que é ser um homem de Deus. E vamos começar por considerar que, de acordo com as Escrituras, se Elias era considerado homem de Deus, nós aprendemos que o homem de Deus não é perfeito. Um homem de Deus não é perfeito. Aliás, Tiago explicitamente fala a respeito de Elias. E no capítulo 5 da carta de Tiago,
no versículo 17, ele diz: Elias era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E aí prossegue dizendo o que aconteceu a partir da oração de Elias, mas começa por dizer que Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ser homem de Deus, por conseguinte, não é sinônimo de ser perfeito. Se formos um pouquinho adiante, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, um pouquinho depois do que nós lemos, vamos descobrir Elias, e no versículo 4 vamos encontrar Elias entrando num processo de tristeza, frustração e decepção extrema, e diz o versículo 14 que Elias foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias vivendo um momento de frustração, de desilusão tamanha, que chega a pedir a Deus que tire a sua vida. Ser homem de Deus, por conseguinte, não significa ser perfeito. Ser homem de Deus, por conseguinte, não significa ser imbatível ou invulnerável. Poderíamos perfeitamente ir a um outro homem a respeito de quem se disse que era amigo de Deus. Abrão, depois Abraão, considerado pai da fé, e que, no entanto, e as Escrituras são muito claras ao mostrar também as fragilidades desses homens, cometeu erros, ora por falta de fé, ora por medo, ora mentindo. Se nos lembrarmos de alguém a respeito de quem se disse que era um homem segundo o coração de Deus, vamos encontrar o rei Davi cometendo falhas, cometendo erros. Ser homem de Deus não significa, portanto, ser perfeito. Mas a vida de Elias vai nos mostrar que há mais alguma coisa que poderia qualificá-lo como um homem de Deus, e um homem de Deus é alguém que confia em Deus. Homem de Deus é alguém que confia em Deus. Aprendemos aqui a respeito da dependência. E a história de Elias é uma demonstração disso. O Elias que no Monte Carmelo ousa orar ao Senhor e desafiar os profetas de Baal, os profetas de Azera, é alguém que confia em Deus. E alguém que abraça o ministério e ao longo do seu ministério aceita desafios. Alguém que se coloca à frente do povo de Deus e propõe desafios. Alguém que ao longo de sua história ministerial compartilha desafios às vezes gigantescos e vive a experiência da fé. Tem como característica uma postura semelhante à postura de Elias. Eu diria mais, aquele que é capaz de abraçar o ministério, já demonstra por si só esta atitude. Porque não nos iludamos, quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, ele não estava analisando isso do ponto de vista humano. Não estava analisando isso do ponto de vista das vantagens que o ministério poderia proporcionar. Não estava analisando isso do ponto de vista das conveniências e comodidades que o episcopado poderia trazer. Pelo contrário, o apóstolo Paulo é exemplo vivo e claro de um ministério que estava muito longe de ser considerado cômodo, conveniente, próspero, agradável e leve. Um homem de Deus e aprendemos a partir da experiência de Elias, alguém que inclusive aprendeu a confiar em Deus porque descobriu que de Deus sempre viria o suprir de suas necessidades. E é curioso porque o capítulo 19 de Elias apresenta de um lado um Elias extremamente fragilizado e por outro lado um Elias assistido por Deus.
por anjos do Senhor, por um Deus que se aproxima dele para dizer que vale a pena prosseguir, que havia outros com os quais ele poderia contar. O homem de Deus é alguém que pode confiar em Deus porque contará com a sua atuação. Mas vamos descobrir mais, vamos descobrir que um homem de Deus é alguém que produz frutos. Aliás, Jesus afirmou que pelo fruto se pode conhecer a árvore, é pelos seus resultados. E quando aquela mulher se refere a Elias, dizendo que ele é homem de Deus, ela o faz justamente por aquilo que Elias realizara, pelos resultados do seu ministério, pelo resultado do seu trabalho. É bem verdade que a lei da semeadura, conquanto seja promissora nos seus resultados, nem sempre o é ao longo do seu processo. O Salmo 126, termina falando daquele que voltaria com júbilo, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Mas esse versículo começa por dizer que esse que volta com júbilo é o que semeara com lágrimas. Esse que volta com alegria é aquele que com muito esforço, empenho e sacrifício se dispusera a levar a preciosa semente. A verdade é que os frutos são sim o cumprimento das promessas do Senhor, mas eles não virão sem o empenho da semeadura. E aqui descobrimos que talvez o que torne mais sublime o ser homem de Deus ao abraçar o ministério é que esses frutos e esses resultados se multiplicam e se projetam para a eternidade. Multiplicam-se nos seus seguidores. E nós conhecemos a linda história da sequência do ministério de Elias em Eliseu. Elias é um homem de Deus porque ele entende que o ministério que Deus lhe confiara não se encerra nele, mas ele precisaria dar continuidade ao seu ministério nos outros. E eu volto a fazer referência à postura do pastor Guimarães como professor, porque isso não está relacionado à sala de aula, isso está relacionado ao seu jeito de ser. Permita-me, pastor Hélio, fazer uma referência aqui, é uma brincadeira que costumávamos fazer. Certa vez, pastor Hélio decidiu contar uma história e falou de um parente seu que um dia, gente simples, entrou em uma venda e pediu à jovem vendedora: me traz uma caixa de fósforo. A menina foi, voltou e disse: olha, o nome não é fósforo, não, é fósforo. Ele: ué, eu pensei que eu tinha entrado numa venda, entrei numa escola, foi. E o pastor Hélio contou essa história porque de vez em quando, em nossas saídas com o pastor Guimarães e em nossos constantes aprendizados, ele virava para mim e dizia: ô, gente, eu pensei que tinha entrado numa igreja, entrei numa escola, velho. Porque o pastor Guimarães, no que se refere a ensinar, é incorrigível. Ele adora ensinar. E isso brota espontaneamente, isso brota naturalmente, não tem quem o impeça de fazer isso. E certa vez, o pastor Guimarães, talvez um tanto constrangido, me disse: filho, eu não vou mais fazer nenhuma observação, nenhum comentário, nenhum tipo de observação, nenhum tipo de palavra, não vou falar mais nada. Eu disse: pastor, alguma vez uma observação sua foi mal recebida? Ele disse: não. Eu disse: então continue. Porque se eu estou recebendo é porque me interessa. Eu estou aproveitando. A verdade é que, assim como Elias percebeu que em Eliseu havia alguém que poderia continuar, assim como Paulo percebeu que Timóteo, que Tito, poderiam ser discípulos que dariam continuidade ao seu ministério, um homem de Deus é alguém que percebe que vale a pena investir em pessoas, que vale a pena investir em vidas, e o faz naturalmente, porque o faz com satisfação, porque isso é inerente ao dom que Deus lhe confiou. Mas eu queria caminhar um pouquinho mais, já caminhando para o fim,
para observar um outro detalhe, esse explicitamente mencionado por aquela mulher. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Homem de Deus é o homem que transmite a verdadeira palavra de Deus. Homem de Deus é alguém que, a despeito de suas limitações, e todos nós as temos, é alguém que confia no Senhor a ponto de lhe consagrar a sua vida, mas tem como meta muito clara e como propósito muito definido em sua vida o proclamar a verdadeira palavra de Deus. E quando isso acontece, dois resultados brotam. O primeiro é que a pessoa termina por transmitir isso permanentemente. E o outro é que a pessoa só consegue se realizar se ela o faz. Quando Paulo escreve aos presbíteros de Éfeso, aos colegas pastores, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso, aos pastores, quase que numa despedida, encontrada lá em Atos capítulo 20, ele diz, entre outras coisas, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nós estamos aqui para agradecer, e para agradecer a Deus as muitas bênçãos que Ele tem concedido à vida do pastor Guimarães e sua família ao longo de 80 anos. Mas estamos aqui, pastor, honestamente falando, para agradecer as bênçãos que Deus nos tem concedido através de sua vida. Sinceramente, não estamos aqui apenas porque somos solidários em sua gratidão. Nós estamos aqui porque nós também somos gratos. Gratos porque temos conhecido, ao caminharmos ao seu lado, um homem de Deus, que à semelhança do profeta Elias, não é perfeito, porque perfeitos só seremos na glória, mas é alguém que tem demonstrado uma grande confiança no Senhor, alguém que por esta confiança lhe tem dedicado toda a sua história e trajetória de vida, alguém que pelo seu compromisso com Cristo tem trilhado de forma irrepreensível uma conduta como esposo, como pai, avô, bisavô, como pastor, como professor, e não me refiro apenas à cátedra, seja do americano, seja do SEC, seja do seminário, seja da Universidade Federal Rural, seja da Universidade Católica de Pernambuco. Eu me refiro à missão de professor inerente ao seu jeito de ser, que o torna professor permanente ao longo de sua vida. Temos percebido, pastor, que como homem de Deus, o senhor tem sido usado por Deus. Os frutos desse ministério são imensuráveis. Não há como medir os frutos de 60 anos de ministério pastoral, além dos anos anteriores ao ministério, quando sua dedicação à igreja já o colocava atuando na primeira igreja batista de Maceió, na área de música. Mas a verdade, pastor, é que nós somos gratos a Deus, porque nós temos sido abençoados por Ele, através de sua vida. E nós nos unimos, não apenas para celebrar esta data, e não apenas para expressar nossa solidariedade em sua gratidão, mas para dizer que somos também gratos a Deus
por aquilo que Ele nos tem concedido através de sua vida. Nossa dívida pessoal ou coletiva é imensa, pelas muitas vezes em que sua boca proferiu, seus lábios proferiram a verdadeira palavra de Deus. E essa palavra alcançou corações, trazendo salvação, trazendo edificação, trazendo instrução, trazendo direção, trazendo conforto e trazendo vida. Homem de Deus é aquele que se faz instrumento nas mãos de Deus. E é assim que nós o vemos, é assim que nós o reconhecemos. E por isso somos gratos. Que Deus continue a abençoá-lo, pastor. Porque ao abençoá-lo, Ele estará nos abençoando. Que Deus o preserve e lhe conceda ainda condições e recursos para ao longo de muitos anos, como homem de Deus, continuar a ser instrumento nas mãos do Senhor, para nos abençoar. Pode parecer egoísta esse pedido, mas de coração é o que nós desejamos. Que o Senhor o abençoe e que ao abençoá-lo, também nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar este último hino, também um dos prediletos do pastor Guimarães. Primeira e última estrofe, a congregação toda. A segunda estrofe, as vozes masculinas. E a terceira estrofe, as vozes femininas. Nós queríamos registrar como igreja nossa homenagem ao pastor José Almeida Guimarães. Eu vou pedir ao pastor Benevando
que passe às mãos do pastor Guimarães uma placa alusiva a este momento e uma lembrança, um presente da igreja como uma recordação desse instante. A placa diz: homenagem. A Igreja Batista da Capunga presta sua homenagem ao seu pastor emérito, pastor José Almeida Guimarães, por ocasião da celebração dos seus 80 anos, e louva a Deus por sua vida e ministério. Recife, 2 de agosto de 2012, pastor Ney Ladeia. E podemos dizer, diante de coisas tão magníficas quanto estas, se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar do nosso lado? Quem é que pode estar contra nós? Romanos 8, versículo 31. Igreja Batista da Capunga, pastor Guimarães. Faça às suas mãos também uma lembrança da nossa igreja. Débora já disse tudo quanto eu deveria dizer neste momento. Momento muito feliz para mim, muito alegre por este culto que se presta a Deus. Sou profundamente grato ao meu Deus que me está concedendo estes 80 anos de vida saudável e feliz. A minha querida Igreja Batista da Capunga e sua direção aqui representada pelo digno pastor, o pastor Ney Ladeia, mas o sermão dele, os irmãos vão entender que ele usou muitas hipérboles aqui hoje, viu? Ele exagerou. Usou muitas hipérboles aqui. Mas deixa para lá, né? Homem de Deus, ainda bem que ele disse que não é perfeito. Então, a Igreja Batista da Concórdia, meu primeiro ministério de quase 23 anos, e aqui alguns irmãos da Igreja Batista da Concórdia. Ao campo Batista de Pernambuco, onde aprendi a ter uma verdadeira visão missionária. A denominação batista e suas instituições, onde dei muito de mim mesmo e muito de aprendi. A minha querida esposa Débora Guimarães, 80% do meu ministério, né? Eu não digo 60% não, eu digo 80% do meu ministério lá na Concórdia, na Secretaria da Junta Executiva e na Igreja Batista da Capunga. A minha esposa querida e a minha família, de um modo geral. Essa família linda que os irmãos viram aqui, né? É linda esta família. É cheia de doutoras e doutores e eu ainda não batizei ainda todos, mas quase todos são membros da Capunga. Quase todos. Alguns ainda estão aí, né? O meu bisneto fez 7 anos. Eu espero um dia batizá-lo também. Eu espero chegar lá para então batizá-lo. Mas essa querida família é o meu presente principal. Essa querida família que eu tenho, aqui na Igreja Batista da Capunga. Família imensa, integrada na Palavra de Deus, integrada aqui na igreja, fazendo tudo pelo bem da igreja. Cássia Gislene, Cláudio Marcos e Marco Aurélio são meus 3 filhos, são todos membros da Capunga. Ao genro, às noras, aos netos, ao bisneto Mateus,
aos demais parentes e amigos, a todos que tornaram este momento mais alegre, mais abençoado e até mais festivo. Deus recompense a todos com a sua graça e o seu amor. Pastor Emérito José Almeida Guimarães. Eu costumo dizer que emérito é sinal de velhice. Eu estou ficando velho, né? Tenho 80 anos. Ninguém me dá essa idade. Todos me dão muito mais do que isso, né? Mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte: emérito é sinal de velhice. É por isso que eu sou o pastor emérito da Igreja Batista Capunga, o emérito da Convenção Batista Brasileira, emérito da Convenção Batista de Pernambuco, e sai por aí afora, né? Emérito do Colégio Americano Batista, emérito da Ordem dos Diáconos, e sai por aí afora. Mas, meus irmãos em Cristo Jesus, também eu digo brincando que eu não sou emérito, eu sou imérito. Eu não tenho nenhum mérito. Eu sou imérito e não sou emérito, como alguns dizem por aí. Mas eu sou imérito, quer dizer, eu não tenho nenhum mérito. É a graça de Deus em nós, que trabalha e que opera e que resulta em frutos para a glória do nosso Deus. Seja Deus louvado nesta hora. Os agradecimentos eu farei lá dentro na recepção. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. O pastor Guimarães aqui fazia o meio que trocadilho com as palavras. Eu me lembrava de quando eu assumi o pastorado, substituindo o pastor Guimarães, e pude dizer que ele era um insigne sainte e eu um insigne ficante. Foi assim que eu me senti naquele momento. Meus irmãos, todos nós estamos muito felizes e o pastor já mencionou que depois desse momento nós temos uma recepção ainda lá atrás e poderemos estender ainda essa celebração. Agora nós vamos encerrar este culto. Fiz referência a algumas presenças, mas eu preciso mencionar a presença do irmão Eli Ramalho, que durante muito tempo, muitos anos, cerca de 2 décadas, foi o vice-presidente dessa igreja, inclusive estava à frente da igreja no período de transição, quando o pastor Guimarães assumiu o pastorado dessa igreja em 1980 e continuou trabalhando ao seu lado durante quase todo o ministério do pastor Guimarães aqui. E na pessoa do irmão Eli, fica a minha gratidão a toda a liderança dessa igreja pelo apoio dado ao seu pastor durante esse ministério de 26 anos, e esta é uma igreja que apoia o pastor, e eu tenho comprovado isso. Agora eu quero convidar todos a se colocarem de pé. Nós vamos orar, encerrando este culto. Mais uma vez, nossa gratidão aos pastores presentes, pastor Esdras Gaspar, pastor Feliciano Amaral, pastor Hélio Moraes, pastor Francisco Pereira, pastor Ramos André, pastor João Andrade, pastor Roberto Ricardo, pastor Roberto Santos. Eu creio que há outros pastores por aí, mas esse foi mais fácil identificar porque estavam aqui à minha frente, né? Pastor Flávio Germano está também, pastor Anderson está ali, Anderson Guimarães Cavalcante está ali também presente. A todos vocês, pastores, colegas, nossa gratidão também pela sua presença. Nós vamos orar nesse instante. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas e agora a Tua presença neste culto. Obrigado pela vida e ministério do pastor Guimarães, por aquilo que lhe tens concedido e por aquilo que tens realizado através dele. Agora, Pai, que a Tua bênção continue sobre ele, sobre toda a sua família tão querida, tão especial, que os Teus filhos continuem, Senhor, guiados e conduzidos por Ti, e que
toda esta família, fiel à tua palavra, continue a ser instrumento precioso nas tuas mãos. Agora, que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.